Olá, eu sou Cláudio Santos de Jesus, pastor da Igreja Presbiteriana do Glória, Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 4, que diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu nem se ouviu. Porque desde a antiguidade, desculpe-me, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Porque desde a antiguidade, essa expressão é uma resposta do profeta Isaías a indagação do povo de onde estava o Deus que no passado abriu o mar vermelho e fez tantas coisas, se manifestou como um Deus providente. Onde está esse Deus? E agora então nós encontramos o profeta mostrando para o povo quem de fato é o Deus cujo qual eles estavam na presença. É o Deus que trabalha por aquele que nele espera. E esperar em Deus é algo desafiador. O imediatismo que emana de nós luta contra essa nossa necessidade de esperarmos em Deus. Nunca se ouviu falar de um Deus desta natureza, é o que o profeta está querendo dizer. Ele é o único Deus. Aqui vale ressaltar que o profeta diz respeito ao Deus pleno em todos os seus atributos, o que envolve todo o seu ser, com as suas faculdades, pensar, ouvir e decidir. É o único que se revelou ao povo desta maneira. Aqui notamos o amor de Deus, que se revelou favorável ao seu povo. De fato, quando olhamos para Deus, ficamos sem compreender tamanho amor. Como pode alguém santo, 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 como diz o próprio profeta Isaías, que conhece o mais profundo de cada ser, amar pessoas assim como nós? Isto chama-se amor incondicional, é o amor de Deus pelo seu povo. A princípio, o profeta aqui dá uma resposta em relação ao silêncio de Deus. Começa a falar algo acerca do silêncio de Deus. Ele não concebe a ideia de Deus silenciar-se mediante a situação. E ele passa aqui então a considerar que o terror da parte de Deus seria melhor do que seu silêncio. Ele começa o capítulo 64, no versículo 1, falando: Ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Então observe que ele prefere uma situação nesse sentido de terror do que conviver com esse silêncio da parte de Deus. Então ele suplica a Deus que se manifeste com poder nos versículos anteriores ao versículo 4. Do versículo 1 ao versículo 3 nós encontramos ele se pronunciando nessa perspectiva, nessa ótica, de que Deus se manifestasse com poder. Ele anela por uma manifestação visível de Deus, como no passado. Há aqui uma expressão saudosista, de saudade, trazendo à sua memória o Deus que se revelou no passado daquelas maneiras cujas quais o povo se refere, sobretudo no que diz respeito a abrir o mar vermelho e lidar ali com o povo usando a pessoa de Moisés. Segundo alguns autores, é possível que esse período que o profeta Isaías está inserido seja um período do reinado de Manassés. O profeta sente que Deus não está agindo. Se de fato o profeta Isaías fez parte do contexto de 2 Reis 21:10, que diz o seguinte: Então o Senhor falou por intermédio
dos profetas, seus servos, dizendo. Alguns estudiosos afirmam que dentre estes profetas estava o profeta Isaías. Certamente, se ele estivesse inserido nesse contexto, ele fora tomado por essa necessidade devido às atrocidades começadas por Manassés, que foi um rei que mais reinou em Israel, 55 anos. E foi um péssimo rei. A começar da profanação do templo, permitindo até mesmo a adoração nos altos, aos postes ídolos, até mesmo o oferecer os seus filhos aos deuses. Então observamos que de fato era alguém que trazia muita dificuldade para o povo, apesar do desfecho do seu reinado ser marcado por arrependimento e volta para Deus. Se bem que não poderíamos aqui ignorar o fato de que o profeta está no contexto de cativeiro, o cativeiro babilônico, o que acarretaria certamente em desespero da parte do povo, em não perceber a ação de Deus, pressionando-se o profeta a proferir essas palavras, age dessa maneira. Mas o profeta entende que faz-se necessário esperar em Deus. Quando optamos a então, a exemplo do povo, pelo pecado da murmuração, estamos dizendo que pecar é melhor do que contar com o auxílio de Deus. Mas o profeta entende, com base naquilo que ele proferiu, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu gostaria que nós estivéssemos pensando hoje acerca de Deus, a razão de nossa esperança. O profeta afirma, Deus trabalha em prol daqueles que nele esperam. Por ser quem é, Deus nos dá todas as garantias de que podemos esperar nele. Mas como podemos esperar em Deus? Devemos esperar em Deus reconhecendo o seu senhorio sobre as nossas vidas. Asaf compreendeu isso, e nós observamos no Salmo escrito por ele, o Salmo de número 73, no versículo de número 25, observemos: quem mais tenho eu nos céus? Não há outro a quem eu me compraza na terra. O prazer de Asaf estava em Deus. Ele de fato esperava em Deus. E por que devo esperar em Deus? Devemos esperar em Deus porque se não o fizermos dessa maneira, não teremos esperança, pois haveremos de agir segundo o nosso coração e certamente estaremos perdidos. Porque segundo Jeremias 17, capítulo 17, versículo 9, enganoso é o nosso coração e mais corrupto que todas as coisas. E ele diz, quem o conhecerá? Somente Deus o conhece. E portanto, precisamos optar entre esperar em Deus ou viver segundo o curso do nosso coração. Não importa a sua necessidade. Deus trabalha e age em favor daquele que nele espera. Ele sabe que de fato nós necessitamos. Ele sabe o que de fato é a sua e a minha necessidade. Ninguém pode fazer por você e por mim o que só Deus pode. Ninguém mais pode. É possível que você diga, mas pastor, eu sou tão bom. Entenda, isso nada tem a ver com bondade, mas é simplesmente uma questão de obediência, tem a ver com obediência. Esperar em Deus é uma questão de obediência. Alcançar o favor divino implica, nossa parte, a obediência. É simplesmente fazer a coisa do jeito de Deus. Deixe de pensar que se você tem o controle de sua vida. Deixe de pensar dessa maneira. Até hoje, agindo do seu jeito, onde você chegou? Ao que isso te levou? Perceba o quão tolos somos quando insistimos que temos as rédeas de nossas vidas. No tempo de Deus, haveremos de alcançar o que Ele tem para nós. Se você tem orado a Deus por algo,
para que seja feita a vontade de Deus. Descanse nele. Não é só orar, mas também descansar. Orar e descansar. Devo esperar em Deus para que eu tenha uma clara direção para a minha vida. Não podemos perder o que Deus nos deu. Se não temos ou perdemos, é porque não nos fora dado por Deus. E se Ele nos deu, é dele. Por ser dono, Ele faz disso aquilo que Ele quiser. E portanto, a gente deve esperar pacientemente no Senhor, porque a espera em Deus faz com que nós tenhamos clara direção para as nossas vidas. A ansiedade não toma o nosso coração, o nosso ser. O salmista, no Salmo 119, no versículo de número 74, afirma algo de extrema relevância, quando ele diz o seguinte: alegrem-se os que temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. O salmista espera na palavra. O salmista não está aqui agonizando em espera pela perspectiva do texto. Ele acredita na palavra do Senhor. Ele tem convicções de que Deus agirá no tempo e no modo dele. Não há necessidade aqui. Não há ansiedade aqui. Há quietude. O Senhor me prometeu, Ele cumprirá. Não há uma espera dolorosa, mas um alento por esperar em Deus. Essa é a perspectiva do salmista. Entendamos que a graça que nos alcançou também está sobre nós para que tenhamos reais condições de esperarmos em Deus. Enquanto não recebemos algo que Deus nos está preparando, a graça nos sustenta. Quando aprendemos a esperar em Deus, passamos a ter uma clara direção do que devemos fazer. Devemos esperar em Deus além do fato de termos aí uma clara direção acerca do que Ele tem para nós e requer de nós. Devemos esperar em Deus também para nos manter em sintonia com o tempo dEle. Não há nenhuma maneira de alcançar êxito se agirmos à parte de Deus. Se você orou a Deus esperando que algo seja feito à sua maneira e rapidamente, entenda, isso pode significar que você não está esperando nele. Esperar se faz necessário, pois é possível que você não esteja preparado para receber algo da parte de Deus. E isso demanda uma espera para que sejamos, ou para que você seja preparado para receber algo de sua parte. É possível que o que você está pedindo seja da vontade de Deus, mas ainda não é o tempo dele. O tempo de Deus não é norteado por calendário ou relógio, mas simplesmente por sua livre vontade. Esperar em Deus nos mantém em sintonia com a sua vontade. Mas não somente isso. Enquanto esperamos, somos norteados por Ele e somos mantidos em sintonia com Ele. Enquanto esperamos, Deus também prova a nossa fé. Mediante a espera da vida, Deus quer que confiemos nele. A espera em Deus pode ser uma maneira de peneirar as motivações dos nossos corações, a razão de ser dos nossos desejos. Por que estamos pedindo isso ou aquilo a Deus? É possível que na espera fique claro que a motivação do meu coração não era a melhor. Entenda que verdadeiramente não preciso disso ou daquilo. Precisamos crer que as promessas de Deus em seu tempo se realizarão. A espera nos faz agir de acordo com o ponto de vista de Deus. O que Deus representa em sua vida. Essa espera deve ser paciente, com boa expectativa, como registrado no Salmo 27, versículo 13. Com firmeza, como registrado no Salmo 27, 14. Com confiança, Salmo 37, versículo 3. E Salmo 62, versículo 1 e versículo 5. Mas tudo isso pautado
na palavra de Deus. Salmo 130, versículo 5. Para esperarmos na palavra de Deus é preciso que a Bíblia esteja aberta nas nossas vidas. Isso significa que estou lendo a palavra de Deus. Se temos orado e não temos lido a Bíblia, ou se estamos lendo a Bíblia, mas não oramos, a nossa busca está defeituosa, pois ambas são interdependentes, uma coisa necessariamente deve levar a outra. Portanto, enquanto esperamos em Deus, alimentamos o nosso coração com a leitura da palavra e com a oração. E assim somos sustentados por sua graça. É possível que tenhamos nos perdido no caminho da busca, mas é tempo de retomarmos ao caminho da espera em Deus. As pessoas dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar e que a oportunidade não bate na mesma porta por duas vezes. Entenda, o perdão de Deus, o perdão que Deus nos dá, ou o perdão de Deus nos dá a oportunidade de recomeçarmos nossa caminhada de fé e dependência diante dele, quantas vezes nos forem necessárias. Esperar em Deus nos amadurece. Viver segundo o nosso coração é dizer que não precisamos de Deus. Façamos nossas palavras do salmista Asaf no Salmo 73, no versículo 25, que nós lemos anteriormente. Nesse salmo, Asaf expressa profunda segurança em Deus. Quem mais tenho eu nos céus? Não há outro em quem me compraza. Quem mais tenho eu nos céus? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Não temos outra opção a não ser, de fato, esperar em Deus, a razão da nossa esperança. O Deus na presença estamos é o único Deus que trabalha para aquele que nele espera. Portanto, esperemos em Deus. Ore a Deus para que o seu coração seja tomado, para que Ele retire de você essa ansiedade que por quantas vezes te tem feito agir precipitadamente. Vamos orar a esse Deus que é a razão da nossa esperança. Santo Deus, louvamos o Teu nome, Te damos graças por mais esse dia que o Senhor nos concede. Te louvamos porque temos convicção de que de fato o Senhor trabalha por aqueles que em Ti esperam. Nós esperamos pacientemente no Senhor. O Senhor sabe das nossas dificuldades e limitações. O Senhor está dos altos céus a contemplar as circunstâncias que estamos inseridos. E nós temos convicção de que o Senhor também está agindo com um braço forte, fazendo com que todos os eventos culminem na glória do nome do Senhor. E para isso faz-se necessário que nós, como igreja e povo do Senhor, estejamos aquietando nosso coração diante de Ti, esperando pacientemente pelo Senhor. Nos ajuda. Nós Te pedimos, em nome e por amor de Jesus, que o Senhor esteja tomando, levando cativo o nosso coração e a nossa mente a Cristo, fazendo-nos assemelhar a Ele, semelhantes a Ele não somente no que diz respeito à glória, mas também no sofrimento. Nos ensina, ó Deus, a nos aquietar diante de Ti, a aguardar em silêncio o socorro do Senhor, porque certamente o Senhor está agindo. O Senhor está agindo, primeiramente em prol de si mesmo, por zelo do Teu nome, porque o Senhor não muda, o Senhor é um Deus fiel, e consequentemente na felicidade do Seu povo. Porque quando o Senhor é glorificado, o Seu povo é realizado. Nós Te louvamos. Nós esperamos com os nossos corações descansando no Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Seu Santo Espírito
repouse sobre cada coração daqueles que verdadeiramente esperam em Deus. Amém.